Luiz Eduardo Batista, o BAP, é o novo presidente do Flamengo. Ele foi eleito com 1.731 votos na noite desta segunda-feira, portanto, é a oposição ganhando a eleição no Flamengo. Com o BAP chegando ao poder, aumenta a expectativa sobre o nome de José Boto, e é bem provável que o diretor técnico português assuma um cargo no Flamengo. Muito provável mesmo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente vai desmembrar o que acontece com a eleição do BAP, que acaba de ser anunciado como novo presidente do Flamengo. Ele ganhou a eleição derrotando Rodrigo Dunche, candidato da situação, dando uma lavada, né, no Rodrigo Dunche e no Maurício Gomes de Matos também. Lembrando que entrevistamos o BAP aqui no canal, inclusive, quando ele ainda era candidato à presidência do Flamengo. E a gente tem que falar sobre quais serão os primeiros passos. Eu conversei muito com o BAP antes, inclusive, não só nessa entrevista, mas numa entrevista feita também no Band Esportes, né, com o então candidato à presidência, hoje presidente do Flamengo, sobre a chegada de um diretor técnico de futebol, né? E falamos, inclusive, sobre o nome do José Boto. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora o site bandbet.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores odds do mercado para você. Lembrando que nesta terça-feira tem jogos muito importantes da UEFA Champions League, inclusive com o Real Madrid visitando a Atalanta, o Liverpool visitando o Girona e a Inter de Milão visitando o Bayer Leverkusen. E as melhores odds do mercado para essas três partidas estão no site bandbet.com. Acesse lá, entre lá, é só você clicar sobre o jogo que você quer e lá você terá as melhores odds do mercado. De repente, com o BandBet Multiplica, que é a combinada que lança para vocês odds imperdíveis. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Retomando o assunto principal deste vídeo, José Boto. Quem é José Boto, né? Para você que não sabe, é um nome que foi muito hypado. Aliás, há 2 anos eu fiz vídeo no canal sobre José Boto, que deu uma grande entrevista à época ao site Futuri, tá? Então, se você entrar no Google lá, googar José Boto Futuri, você vai ver essa entrevista em que ele fala sobre a experiência dele com o scout, né? E como ele gosta de jogadores brasileiros. José Boto esteve à frente da direção técnica do Shakhtar Donetsk, um clube que tem uma vocação para contratar jogadores brasileiros. Inclusive, Luiz Castro foi técnico do Shakhtar também. José Boto trabalhou por lá, trabalhou no futebol grego no PAOK, time do qual veio o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e trabalhou também, está trabalhando, melhor dizendo, no futebol croata neste momento. E é a grande possibilidade, grande mesmo chance de José Boto provavelmente assumir a direção técnica do Flamengo. O BAP sempre falou sobre isso durante a campanha, era uma das plataformas de campanha dele, a profissionalização do futebol do Flamengo. E aí o Marcos Braz falou, inclusive, após votar na eleição desta segunda-feira, de que isso é balela. Não é balela, não é balela. De que só o Marcos Braz era amador, né? E o resto todo era profissionalizado, é verdade, mas não havia um diretor técnico. Havia um diretor executivo, Bruno Spindel. Diretor técnico não havia no Flamengo, né? Esse diretor técnico deve ser o José Boto, que aí não só vai comandar o técnico Felipe Luiz, é muito pouco. Ele vai fazer um inventário do time do Flamengo e falar assim, ó, com esses jogadores a melhor forma de jogar futebol pode ser essa. O Felipe Luiz
deve ser mantido como técnico do Flamengo, mas é óbvio que o José Botto terá voz ativa nessa história toda, né? O Botto vai falar, ele vai falar, ó, quero o Felipe Luiz por causa disso, disso, disso. Essa história de que o BAP não manteria o Felipe Luiz, até onde eu sei, não é verdade. O BAP quer continuar com o Felipe Luiz, inclusive deu uma rápida declaração após a eleição desta segunda-feira, depois de ser eleito, falando que o Felipe Luiz está sob contrato, portanto ele deve permanecer como técnico do Flamengo, afinal fez um belíssimo trabalho. Só que com a chegada de um novo diretor técnico de futebol, coisa que o Flamengo nunca teve, aliás, uma coisa que é rara no futebol brasileiro, né? A chegada de um diretor técnico estrangeiro. Se a gente for pegar no futebol europeu, essa é uma constante. Por exemplo, o Manchester City tem, em final de gestão, Tite Bekenstein, né, que conhece muito bem o Guardiola, eles jogaram juntos, inclusive, no Barcelona. Está de saída, vem Hugo Viana, vindo do Sporting, português, para assumir o Manchester City na direção técnica de futebol. O Luiz Campos, que veio do Lille, é o diretor técnico do Paris Saint-Germain também, português. O Monte, do Sevilha, foi para Roma, depois para o Aston Villa, espanhol. Isso na Europa é muito normal, né? Haver diretores técnicos estrangeiros, o que não é muito normal aqui no Brasil. José Botto, gente, é um baita nome, é um cara que conhece muito futebol, fez um trabalho revolucionário à frente do Shakhtar, ele gosta muito de jogadores brasileiros, inclusive nessa entrevista que ele deu ao Futuri, ele fala muito sobre o fato de admirar ainda mais o atleta brasileiro por ele ser formado no improviso, né? Muitas vezes na rua, na praia, e que isso é muito importante para a formação intuitiva do jogador, né? Então José Botto é um baita de um nome. Repito, a gente fez um vídeo em 2022, até o pessoal do Clube de Membros me mandou esse vídeo falando, Bernardo, você havia falado sobre isso, né? Faz tempo, a gente não se esquece quando fala que o José Botto seria um ótimo nome para assumir a direção técnica de futebol do Flamengo. Se fato fechar, vai ser uma grande sacada do BAP nesse início de gestão, né? Uma campanha muito calcada também na gestão do clube, né? Na gestão financeira. Inclusive eu conversei lá atrás, né, fora do ar, com o Rodrigo Toches, que vai ser muito provavelmente o homem forte das finanças, perguntando, né, sobre como o Flamengo vai conseguir construir o estádio sem se endividar e sem perder desempenho esportivo. E o Toches falava sobre isso. Falava, ó, o dinheiro está dentro do Flamengo. O Flamengo precisa faturar 2 bilhões de reais por ano, hoje fatura na casa de 1 bilhão 370, e não gastar mais para conseguir pagar o estádio, pagar a conta, isso sem ter problemas de finanças e problemas esportivos também. Chegar a 2 milhões, lembrando, em 5 anos. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.